não tinha amanhecer. Quem vinha não sabia me dizer. Pessoal, 26º live. Vamos falar aqui hoje sobre o mini PC ETECnet. E eu estou aqui com os convidados especiais que vão falar para nós aí sobre o mini PC. Antes da gente entrar e eu vou apresentar as pessoas, eu quero dizer o seguinte para vocês. O que vocês vão fazer aqui depois do live? O que vocês vão fazer? Depois do live? Nós vamos sair daqui, nós vamos lá para o Feitiço Mineiro. Então quem quiser encontrar com a gente, vamos estar lá no Feitiço Mineiro, 306 Norte. Nós vamos assistir a Afonso Gadelha e Trio. Sensacional. Aliás, a música, se vocês ouviram no início, é composição do Afonso Gadelha. No finalzinho da live nós vamos botar a música de novo. Vocês vão ouvir. Afonso Gadelha está lá no Feitiço Mineiro. Vamos lá comer uma comidinha mineira e ouvir o Afonso Gadelha. Afonso Gadelha, Cacá Barros e Alexandre Macarrão. Estão lá no Feitiço. 21 horas. É o tempo certinho. A gente terminou o live, corre para lá. Ok? Tem outra coisa interessante, sexta-feira. Sexta-feira nós temos Daniel Júnior Neto. Sexta é um dia legal. Você vai lá para o Nosso Mar, na Asa Norte, 115 Norte, e vai ouvir o Daniel Júnior Neto lá com o Zaré e o Nelsinho. Trio sensacional. Daniel Júnior Neto, compositor. Espero que ele toque as músicas dele também lá. Uma curtição, gente, na sexta-feira. Bom, bacana. Então, só mostrar aqui o disco. Olha, esse aqui é o Afonso Gadelha e Wagner Malta, ok? Essa música que nós tocamos está nesse CD aqui do Afonso. Mas vamos lá, estamos aqui com Norval. Tudo bem, Norval? Tudo ótimo, né? Como é que você sempre tá? Um prazer ser recepcionado aqui. Opa. Com esse calor Então. que já é peculiar da Rox, né? Regado a Guaraná Jesus. É uma maravilha. Obrigado, Fábio. Bacana, estamos aqui com o Hertz. Muito prazer também estar aqui novamente, né, nesse estúdio maravilhoso, nesse local aqui muito top, para apresentar mais uma novidade aí para o pessoal. Bacana. Então eu vou... Bom, nós estamos evoluindo, sabe? Assim, a evolução aqui é terrível. Cada dia menos planejamento, porque o live já está saindo assim mesmo, não é? Uhum. Vai chegando e vai fazendo. Então a gente não teve tempo nem de conversar. O pessoal chegou aqui, eu estava lá na sala, lá em cima, e estamos começando, eles estão aqui com a apresentação, e eu sei que tem alguns slides aqui, não sei por onde você quer começar, quer por esses slides? Quer mostrar ou falar? Eu queria falar com o Fábio, mas só agora na live, ao vivo. Vai ao vivo mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Fábio, olha só, vamos mostrar hoje algumas tecnologias do mini PC, e para isso o Hertz, que é o desenvolvedor de todo o projeto, vai estar podendo falar coisas de um nível mais profundo do equipamento. Eu queria aqui dar um depoimento sobre o uso do mini PC. Eu, que sou usuário de computador da época em que eu ainda tinha cabelos pretos, né? Você pintou agora, né? Então ficou legal. Isso aqui é uma tintura que vem dos Estados Unidos para mim, especial. Então eu ia mostrar uma foto que era o meu computador pessoal há muitos anos, né? Obviamente eu fui com o passar do tempo evoluindo, e é um computador normal, um desktop como todos já possuem. O diferencial é que eu troquei esse computador para as minhas atividades pelo mini PC. E na realidade, um PC, que significa um personal computer, ou seja, um computador pessoal, agora de fato eu tenho um computador pessoal, porque eu carrego ele no bolso da camisa. Eu falo, você tem um computador pessoal tão quanto o meu? Eu trago na camisa agora do computador. Aqui estão todos os meus aplicativos, né? Olha só, pessoal. Se a gente for comparar com o celular, ele chega a ser menor que meu celular. Então, eu verifiquei que nessa troca, eu ganhei uma performance significativa em relação ao meu computador, que era um i3 de 4 GB de memória, um HD de 500 GB. Eu substituí pelo mini PC. E hoje eu tenho um resultado muito mais eficiente para trabalhar do que com outro computador.
Eu aboli definitivamente, eu vou guardar essa foto só como recordação. A foto ficou tão humilhada que ela não quis nem aparecer. Bacana. Então quer dizer, na verdade o mini PC é um computador, né? Exato, é um computador pessoal para substituir o teu computador normal. Certo. Salvo em pequenas exceções, né, e a gente pode dizer com menos de 5% do mercado, ele não atenderia. Mas o Hertz vai explicar isso com muito mais propriedade, explicar as aplicações práticas do mini PC. Ele, para mim, hoje me atende perfeitamente em todas as operações que eu faço, inclusive melhor do que o meu computador visual. E o mais bacana é que eu... Do que o PC antigo, né? Que do você que usava. o PC antigo, essa que é a verdade. Hoje, meu computador anda mais junto, né? O único lá na empresa que ainda não usa o mini PC sou eu, mas eu fico doido para já mudar, porque o meu PC é muito grande, né? Mas o meu caso ele é um pouquinho específico, porque eu uso softwares de engenharia que são realmente muito pesados, que até rodam no mini PC, mas realmente ainda para esse tipo de projeto, ainda o PC convencional ainda é o que eu uso, né? Já é uma aplicação específica. É uma aplicação muito específica, então... Em geral, ele é um computador de uso geral, né? Ele é um computador de uso geral, e para uso geral, na verdade, ele está até acima das especificações, né? Ele a gente fez isso, a gente, na verdade, fez um estudo de mercado para desenvolver o equipamento mais compacto possível, mais econômico possível, mas que tivesse acima das especificações do uso geral, né? Acima do desempenho mínimo para o uso ali de... Porque o uso geral é o quê? É o pacote Office, que é o Word, Excel, é um software de CRM, um software de RP e basicamente isso, né? Mais algum outro software. Então, para essas aplicações e navegação na internet, né? Ele vai funcionar muito bacana, que foi o equipamento que a gente projetou. Eu não sei, já mostraram ele aqui na mão, né? Então, deixa eu pegar ele aqui rapidinho, mostrar aqui na mão o equipamento. Olha o tamanho do equipamento, olha como ele é muito compacto. Olha só, vou mostrar aqui de lado aqui para mostrar. Então, eu acho que a gente nem fez uma apresentação formal, né? Porque da última vez a gente falou que ia falar dele na próxima live, mas acabou que não falou nada, né? Então, em resumo, o que é isso aqui? É um PC, apesar do tamanho, ele é um PC desktop, tá? Para uso geral. Em resumo, é isso. E aí a gente ligou ele aqui, tem uma imagem aqui do lado. Deixa eu mostrar ele aqui funcionando. Olha, aquela imagem do que o Norval queria mostrar apareceu aqui, rapaz. Ela tomou coragem de estar aqui. Você quer mostrar? Vamos mostrar, é importante mostrar, até porque... Aí, olha só, pessoal. Que bacana. Está lá o meu PC normal e o meu equipamento hoje atual, que é o mini PC do lado que eu trouxe. Esse aqui é o mini PC, ó. É, o mini PC. Perfeito. E esse aqui é o PC. É o antigo PC que ele usava. Antigo. Eu vou chamar ele agora de antigo. E quando foi que você trocou de um para o outro? Tem mais ou menos uns 10 dias, né, que eu troquei o mini PC totalmente, porque a gente fica ainda preso ao passado, né? É incrível essa questão da mudança. E tem uma coisa interessante lá na empresa, que lá na empresa todo mundo usava mini PC. Os únicos que não usavam o nosso próprio mini PC era eu e o Norval. E toda vez que eu ia lá na sala do Norval, ele estava lá mexendo algumas vezes com alguma coisa do CorelDRAW, às vezes eu ia mexer na máquina dele para abrir alguma coisa e sempre achei muito lento. E eu falava, Norval, eu acho que o mini PC vai ser melhor para você do que esse PC que você está usando, né? Mesmo o PC dele tendo mais memória, tendo algumas outras coisas, a especificação do PC dele realmente era melhor, mas não tinha as otimizações que o mini PC tem, porque o mini PC ele realmente, com as otimizações, ele funciona muito bem. E foi quando ele decidiu realmente trocar e não quer mais saber do outro equipamento, né? A gente quer fazer depois até um comparativo para ficar bem claro aí o funcionamento. Por que a gente bate nessa tecla de funcionamento e comparativo? Porque o equipamento ele é tão compacto que é natural que aconteça realmente um preconceito. A primeira vez que a gente chega para mostrar o equipamento, o pessoal acha legal, acha bacana, mas é tão pequeno que a pessoa deve ser um equipamento fraquinho para aplicações bem simplórias, né?
E, na verdade, não. Ele é um equipamento para aplicações convencionais de um PC normal. E, dependendo do PC, ele funciona até bem melhor, né? E o caso recente do Norval aqui é para exemplificar isso. Ele tinha um PC desses convencionais e trocou, e usava todo o pacote Office, usava além o CorelDRAW e trocou pelo mini PC e está atendendo melhor do que o PC antigo que ele tinha. E também temos aqui ele ligado aqui. Tem como cortar para essa... Opa, já cortou aqui, ó. Pessoal, essa imagem que vocês estão vendo é do mini PC, tá? Então, essas duas telas aqui que vocês estão vendo, ele está instalado Windows 10. Então, tá as duas telas. Então, a gente pode usar ele como dual monitor, tá? Então, eu vou até abrir aqui, ó. Eu trouxe uma coisa interessante aqui para vocês. Esse programa aqui que está vendo do lado aqui, ó, que eu estou dando zoom, é o software que a gente usa para desenvolver a placa-mãe. E uma coisa importante que a gente não falou, né? O mini PC ele é um projeto 100% nacional. A placa-mãe, toda a parte de hardware, ela foi feita 100% aqui no Brasil, né? Então, é uma coisa assim bastante relevante e a gente fez, porque esse mercado de PC é um mercado muito concorrido, né? E a gente fez alguns diferenciais para a gente realmente ter um produto aí que agrade o público do modo geral, né? Então, isso aqui eu trouxe para mostrar o projeto. Esse é um software bem pesado, o nome desse software aqui é o Altium Designer. É um software de engenharia, um dos mais modernos aí para engenharia de placa-mãe, de projetos eletrônicos no modo geral, né? Vou mostrar uma coisa curiosa aqui para vocês. Então, está aqui o projeto. Eu vou navegar aqui dentro do PCB, que é uma coisa que não sei se vai dar para mostrar legal na câmera aí, mas é bem legal de ver pessoalmente esse efeito aqui de entrar dentro da placa de circuito impresso e ver tudo lá dentro. Isso aqui eu estou mostrando só por curiosidade, mas o objetivo de mostrar esse software aqui funcionando assim é só para mostrar que, apesar de bastante compacto, ele é bem robusto. Esse software é um software bem pesado. Ele, na minha máquina, que é uma máquina super poderosa, ele roda um pouquinho pesado. E eu, sinceramente, achei até que não ia rodar no mini PC. E quando eu instalei, rodou e fiquei surpreso, né? Um outro exemplo aqui também que eu diria bastante relevante, eu vou até fechar aqui para abrir do zero, é o Blender. Aqui eu vou abrir o Blender, tá? Não sei se o pessoal conhece o Blender. O Blender ele é um software de desenvolvimento de animações, né? Então é um software que também ele requer uma máquina robusta para rodar, tá? Não é qualquer máquina que consegue rodar legal o Blender. E esse é um modelo 3D, que foi até um modelo 3D doado aí por um amigo nosso, que é o Rony. Agradecer ao Rony aí pela doação do modelo 3D, que a gente tem sempre mostrado, porque é um modelo 3D bem pesado, que para mostrar que roda também super fluido, super tranquilo. Então, assim, não é o objetivo desse produto, né? A gente não está vendendo um mini PC para fazer essas aplicações específicas, mas a gente gosta de mostrar essas coisas assim bem atípicas e bem pesadas para tirar realmente esse preconceito dessa maquininha pequenininha não vai dar conta do meu trabalho do dia a dia. Então, isso aqui é para mostrar que, olha só, eu vou abrir o Word aqui, olha a velocidade que ele abre o Word. Dei Enter agora, ó, tá abrindo lá o Word, pronto, abriu, agora é só abrir aqui o documento. Olha, vou abrir aqui o Excel também, deixa eu fechar aqui o Word, deixa eu abrir aqui o Excel. Eu vou lançar um desafio aí para quem está assistindo a live. Olha a velocidade que ele vai abrir o Excel. Eu vou dar o Enter aqui, vou falar quando eu dei o Enter, o ícone já está marcado. E compara com o seu PC, que você está usando aí para assistir a live ou que você estiver usando. Ó, 1, 2, 3 e já! 1, 2, pronto. Abriu o Excel, só clicar aqui no arquivo. Cara, é muito rápido. Pronto, está aqui no ponto. Aqui está um pouco saturada a imagem ali, não dá para ver muito bem, mas aqui o Excel já está 100% funcionando aqui, 100% aberto, tá? Então, dá para ter uma noção muito boa aqui do uso no modo geral, tá? Então, agora que vocês viram que se trata de um PC convencional, que vai rodar tudo, ele roda todos os sistemas operacionais, roda Linux, roda Android, é um PC x86, tá? Dentro tem um processador Intel Quad-Core.
Ele também tem um processador, uma GPU, uma placa de aceleração gráfica também, que são quad-core. Então, na verdade, ele tem 8 núcleos, são 4 núcleos de CPU e 4 núcleos de GPU. E HD interno, HD SSD, enfim, tudo que um PC normal tem, só que super compacto ali, super otimizado para gerar duas grandes vantagens, né? Economia de energia, desempenho, bom desempenho e tamanho reduzido. E aí, isso é o geral. E aí vem os detalhes que a gente vai entrar agora aí nessas informações. Tem alguma coisa que vocês gostariam aí de perguntar? Tem uma pergunta aí do pessoal, acrescentar? Não, acho que tá tranquilo. Não tem nenhuma pergunta, mas posso prosseguir? Pode brasa aí, eu acho que tá. Bom, então eu vou fazer uma pergunta. Com relação à memória. Certo. Para ficar bem claro, ele é pequeno, então fica todo mundo preocupado. Perfeito, pequeno, não tem memória, né? Não tem memória nenhuma. Como é que é o sistema de memória? Ele tem... pequeno podem pensar que é uma ameba, né? Então, ele tem memória DDR3, tá, já, e ele tem 4 GB de memória, sendo 2 GB DDR3 nativo e 2 GB é a memória compartilhada do HD SSD, formando os 4 GB que ele tem. Eu falei de memória, o HD a gente tem 3 modelos, a gente tem um modelo com HD de 32 GB, 64 GB e 128 GB, tá? E o processador, eu já falei de processador. Interfaces, ele é um equipamento que tem interface de rede de gigabit, ele tem 4 portas USBs, ele tem 2 saídas de vídeo, então como vocês estão vendo lá, os 2 monitores estão conectados nele, né? Uma saída de vídeo é VGA e outra é HDMI. E já tem Wi-Fi e Bluetooth integrado ao equipamento também. Hertz, temos algumas perguntas. Ótimo. Aqui, vamos lá. O Marcelo Miranda, ele está perguntando se esse PC possui suporte ao protocolo de autenticação 802.1x e se falando em segurança. Eu não conheço esse protocolo de autenticação. É um protocolo de... Pode falar para ele que aí ele manda de novo aqui. Como é? O Miranda, né? Miranda, eu não conheço esse protocolo de autenticação. Se puder explicar melhor, aí a gente pode tentar. Mas seria um protocolo de autenticação na rede de segurança? Porque se for, normalmente isso é mais associado ao sistema operacional do que ao hardware. Então, eu vou aguardar aí você explicar melhor isso aí para que a gente possa tirar essa dúvida, tá? Ok, mais uma dúvida. Interessante. O processador já é 64 bits? O Rodrigo está perguntando. Sim, processador já 64 bits. Ok, temos mais uma pergunta, mas eu perdi aqui porque tem bastante comentário. Enquanto ela procura, Tá. Quer dizer, então, digamos, ele tem os 3 modelos que você falou. Perfeito. 32, 64, 128 GB. Isso. E tem como a gente ampliar essa memória dele? Tem. Um cartão? Em relação ao HD realmente interno, não tem como, porque realmente é um HD muito compacto, não dá para ter qualquer tamanho, né? Então o HD dele interno está limitado a 128 GB. Agora dá para ampliar sim, a gente tem 2 formas de ampliar. Ele tem uma entrada lateral que você pode colocar um micro SD card de até 1 TB, então é possível ampliar acrescentando o micro SD card. Se você precisar mais do que isso, você pode também colocar um HD externo, o USB, que aí não tem limite, né? É o limite do Então isso é no importantíssimo, né, Hertz? Por isso que eu fiz a pergunta. Quer dizer, então ele pode ter 1 TB de memória, além dessa memória que você falou que está no SSD já na placa. Isso, exatamente. Colocando o cartãozinho. Então ele continua, viu, gente? Continua com esse tamanho, com 1 TB de memória. Exatamente. Isso é importante frisar. Ou mais, mas aí tem que botar um módulo externo, então já ficaria um negócio com cabinho e um módulo externo. Perfeito. Mas sem cabinho, sem nada, esse mesmo que você botou no bolso aí, vai a 1 TB de HD. E detalhe, nem aumenta o peso. Não aumenta o peso, porque é só um SDzinho. Um micro SDzinho bem pequenininho. Certo. Temos mais uma pergunta. Apesar do Hertz ser o desenvolvedor e a TecNet ser o que fabrica, né? A ROX é quem distribui. Então a pergunta é para o Fábio Montoro. O João O João Rivonaldo, ele quer saber o preço e se já está no mercado.
Já está no mercado. Já. Você pode adquirir, inclusive, hoje aqui. Agora, Pode comprar aqui agora, é só falar. E temos vários vendidos já, tem vários casos de sucesso, temos vários clientes assim. Fábio, faz o seguinte. Aqui estão os últimos 2, não brincadeira, gente. Tem muito, tá cheio aí. R$ Vamos 1.499, ok? Fábio, faz o seguinte. Não é isso? Bota uma promoção agora para quem ligar agora na live, você dá um desconto para ser esse telespectador da live da Rox, né? E ser beneficiado. Verdade. Pode ser que desconto que a gente dá. Ah, sei lá, né? Se ele tiver carteira de estudante, dá 1%. Sugira. Vamos dar uns 20% de 20%? desconto. Que beleza. É muita coisa, é só para que entender. isso, É gente. para comprar. Olha aí. Aqui tá parecendo aquele site da... Como é que Não, chama? é para... Vende- A gente quer que o cara tenha, e detalhe, o que vai comprar, ele precisa depois dar um depoimento pra gente. Vai ligar em casa e depois fazer esse depoimento, né? Os 20% é o seu depoimento, viu? Então tá aí. Norval falou 20%, mais o frete, né, Norval? Lógico que mais o esse frete. preço é o preço ROX, então o Se frete vier pegar talvez aqui na um Rox, Sedex. não tem. Se vier pegar aqui, não tem. Mas o negócio é pequenininho, gente. O Sedex aqui não deve É ser baratinho, né? muito caro, né? Então tá aí lançado o desafio. Está lançado. Vamos fazer isso aí para que máximo de pessoas possam ter no Brasil. Esse produto, ele tem algumas coisas que são, assim, ímpares. É unicamente desse equipamento. Eu queria falar sobre um dos recursos que esse equipamento tem, Fábio, que eu vinha pensando sobre ele e me lembrei, isso me remeteu a lembrar do meu sogro, meu ex-sogro, que recentemente eu perdi. Meu sogro é da área de elétrica, um profissional que foi formidável, né? Ele teve uma empresa dedicou a sua vida toda à elétrica, né? Ele tinha uma empresa de bobinar motores, transformadores, era um cara de bom conhecimento. E uma certa vez ele me disse uma das frases que eu nunca me esqueci. E a frase que ele me relatou, que ficou gravada comigo, é: quanto maior é o espanto do homem, maior é a sua ignorância. Quanto maior é o espanto, maior é a ignorância. Ignorância não no sentido de ser burro, ignorância no sentido de faltar o conhecimento daquele assunto, né? E eu estou relatando isso porque todas as vezes que eu, que sou da área comercial, relatei sobre o recurso de autorregeneração, eu percebia um espanto muito grande das pessoas. Alguns até achavam que eu estava mentindo sobre isso. Então eu resolvi trazer uma explicação da maneira mais simplificada e mais compreensível possível sobre o recurso de autorregeneração. Fábio, imagina se eu dissesse a você, cair um raio na sua rede elétrica, provavelmente iria queimar todos os seus equipamentos aqui, correto? Agora você imagina tu teres um equipamento que ele se autorregenera. Em alguns segundos ele volta a funcionar sozinho, sem haver nenhuma intervenção. O que você acharia? Excelente, né? Lógico, claro. E é exatamente isso que o mini PC faz. E é aí que está o grande espanto das pessoas. E esse espanto, ele fica espantado. E hoje nós vamos desmistificar isso aqui. Se o nosso colaborador lá, o Luiz, grande Luiz, pudesse colocar nossa imagem aqui do PC. Então, pessoal, se a gente for observar, o sistema de proteção básico de todo equipamento, o primeiro sistema de proteção é um fusível. Aliás, eu costumo dizer, Fábio, que o fusível, ele é o componente mais importante que existe em um equipamento. E numa guerra também, né? Porque o cara levou fusível, né? Ou por aí. Porque quando um fusível é queimado, o que acontece? Ele simplesmente deixa de passar a corrente elétrica. Aliás, a função do fusível é queimar. Ou seja, ele morre para dar vida para os outros. Olha que bacana. Parece até que, entendeu? Morrer para dar vida aos outros, até parece que a gente conhece alguma coisa na nossa história humana disso aí, não é? Então, imagina os outros componentes, né? Tem até uma brincadeira, você conhece a piada do fusível gay? Lá vem. A piada do fusível gay é muito simples.
Ah, eu cansei de queimar, agora queime vocês. Você já pensou se o fusível dissesse algo assim, não é? Então, pessoal, um fusível, ele queima, obviamente, para poder dar vida aos outros componentes. Porém, a gente sabe, é um componente que é só um fiozinho, o seu tempo de resposta não é tão preciso. Muitas das vezes acontece que ele se queima, mas deixou passar algo para frente. Então acaba danificando outras coisas também. O mini PC, ele também tem um fusível. Só que esse fusível é um fusível de uma outra categoria, um fusível que tem uma inteligência, que tem uma regeneração. Então como é que ele funciona na prática? Essa imagem aqui mostra um circuito passando a corrente elétrica pelo fusível, que é um PTC Fuse, e está passando normal. Em cima você tem um osciloscópio, que a grade está mostrando lá 5 volts, lá embaixo onde está passando a tensão, e lá em cima seria 500 volts. Então como é que funciona na prática? Todas as vezes que é detectado um pico de energia, automaticamente o PTC Fuse, que é formado por um composto químico, as suas esferas encolhem, abrindo o circuito, evitando que a passagem da corrente elétrica continue circulando. E dessa forma, desliga o equipamento e protege o equipamento. No momento que observa que a corrente elétrica, que a tensão elétrica permaneceu constante, ou seja, 5 volts, o fusível, as esferas se expandem novamente e a corrente elétrica volta a fluir normalmente, sem nenhuma intervenção. Em alguns segundos, Fábio, isso aqui em alguns segundos, 30 segundos, o sistema se autorregenera e volta a fluir normalmente. Fora isso, todos os circuitos do mini PC, e o Hertz pode depois, se quiser fazer uma ênfase, eles estão protegidos por circuitos supressores exatamente para evitar qualquer dano. Eu até brinquei hoje com a Ilvana, que o computador dela está sem uma porta USB funcionando, né? Eu disse, ele não tem autorregeneração? A Ilvana já quer ter o mini PC dela. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Ou seja, se você compreendendo agora isso, você tem mais conhecimento sobre o circuito de autorregeneração, né? O seu espanto agora vai ser menor. Esse sistema é de exclusividade da ETECnet, né, na fabricação desses equipamentos aqui. Tá? Muito embora para os equipamentos de categoria comercial. Eu acho que o Hertz pode fazer um complemento melhor sobre esse sistema, ok, Hertz? Perfeito. Vamos lá. Essa tecnologia, na verdade, não foi a gente que inventou, né? Isso, apesar de parecer assim extremamente inovador, é uma coisa que existe já há mais de 30 anos. Só que é uma tecnologia que durante todo esse tempo ficou muito restrita a equipamentos militares e, em alguns casos, alguns equipamentos industriais, né? E o que a gente fez, na verdade, foi trazer algumas coisas dessas tecnologias. Eu trabalhei bastante tempo desenvolvendo placas-mães e trabalhei também em alguns projetos militares, e quando eu vi algumas dessas tecnologias... Porque quando você fala de equipamento militar, realmente é um mundo bem diferente, né? E quando eu comecei a ver isso, eu vi que dava para trazer muita coisa desse mundo militar para um equipamento tradicional, né? Trazendo realmente a questão de confiabilidade, porque o objetivo é o seguinte: um equipamento, só para fazer um comparativo, ficar mais esclarecedor, um equipamento militar ele é muito confiável, mas também é muito caro, né? Um equipamento de uso doméstico ou corporativo, ele não é tão confiável quanto o equipamento militar, mas ele tem realmente um preço bem mais atraente. E o objetivo era trazer para esse equipamento uma confiabilidade próxima do equipamento militar, mas mantendo o preço ali de equipamento de uso corporativo ou uso doméstico, né? E esse realmente foi o objetivo, e a gente atingiu isso com um resultado que impressionou até a gente, né? Então, para fazer até uma apresentação prática disso aqui, eu vou mostrar aqui. O Norval falou sobre a questão da proteção elétrica, né? Então, além do fusível, a gente, na verdade, tem vários detalhes, né? Então, tem detalhes mecânicos também. Então, para fazer uma apresentação mecânica, tem como cortar aqui para isso. Então, tá aqui, ó, o mini PC está funcionando. Deixa eu pegar o mouse aqui para mexer aqui
que vê que não é uma imagem aqui, não é bota lá o mouse lá do lado aqui, dele. ó, o mouse aqui do lado aqui. Então vamos mostrar aqui que não é foto, está tudo funcionando aqui, certo? E agora a gente vai com o equipamento funcionando. Você já imaginou, Fábio? Dá uma E continua. Vamos fazer teste com o seu notebook. Não. Continua tudo funcionando, né? Então, é um equipamento que a gente fez com o objetivo de trazer uma confiabilidade extrema para as corporações no modo geral, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, os computadores eles são mais necessários, um computador parado é um problema maior e a gente queria realmente um equipamento que tivesse esse diferencial, que trouxesse para o mercado de trabalho um diferencial de confiabilidade, bem interessante, mas mantendo o preço de produto corporativo normal. Então, em resumo, isso aí, esses são alguns dos detalhes do equipamento. Outro detalhe bastante relevante, tá? Em relação ao consumo. Acho que tem pergunta, você quer fazer uma pausa para... Tem uma resposta. Tem uma resposta. Legal. Tem uma resposta à pergunta do Marcelo Miranda, que ele perguntou se o mini PC, ele possui suporte ao protocolo de autenticação 802.1x. Aí o Rodrigo Galo, que é o engenheiro da ROX, ele respondeu aqui. Ele falou que 802.1x já é padrão nas placas de rede atuais. É bem provável que suporte. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Então, em relação aos detalhes, um detalhe também muito relevante é a questão do consumo de energia. Isso que vocês viram a gente fazer com 2 monitores, ligando, abrindo, que é um uso normalmente convencional de um PC tradicional, a gente faz nesse equipamento com um consumo típico de 3,3 watts. Então, tem PC que para fazer isso aqui consome mais de 200 watts. Dependendo do PC, tem PC que exige fonte até de 500 watts para funcionar, né? Então, a gente conseguiu realmente fazer uma otimização energética nesse equipamento que é fantástica. Então, é um equipamento que ele... botando em números, só para ter uma noção, um PC convencional ele tem um consumo típico de entre R$20 a R$30 por mês na conta de energia. Esse equipamento nosso, fazendo as mesmas coisas, ele tem um consumo de aproximadamente R$1 por mês, né? Eu falei por dia? Foi no... Não, foi por mês. Foi por mês, né? Então, um PC tradicional entre R$20 a R$30 por mês, e esse equipamento funcionando também todos os dias, no horário comercial, fazendo as mesmas coisas, R$1 por mês na conta de energia, aproximadamente, claro que isso depende de quanto você paga pelo quilowatt-hora, né? Mas só para ter uma ideia. Então é isso. Temos um comentário, Hertz. O Célio Ribeiro Correia Lima, ele falou que ele já conhece o mini PC e que ele tem um e que nunca deu problema. Nós já temos um depoimento de um usuário, né? Legal, Célio. Parabéns. Muito bom. Tem alguma outra pergunta? Aqui, por enquanto, não. Tá. Então, Hertz, sempre, pode ser que ninguém falou nada ainda, não perguntou, certo. Mas as pessoas veem um computador, vamos dizer assim, né? Perfeito. De mesa, que esse aqui não pode ser mais de mesa, né? Que ele pode ficar atrás do monitor, em qualquer lugar, pequenininho. Mas assim, a aplicação, frisar essa aplicação que é para uso pessoal, em casa, para você comprar, mas que é super interessante para uma aplicação corporativa, né? Exatamente. Mais ainda, né? Talvez, né? Exatamente. O foco desse equipamento foi para uso corporativo, né? Então, ele realmente tem todos os detalhes, tudo. E a gente, até na questão de custo, a gente fez uma pesquisa de mercado para saber qual é o que o mercado corporativo precisa. Ele precisa de um equipamento que faça o uso corporativo de modo geral, que é pacote Office, Word, Excel, um software de CRM, ERP e navegação na internet. Esse é o uso básico corporativo, né, de 95% das empresas no modo geral, né? Então, tem ainda o departamento de marketing, que tem um uso um pouquinho mais atípico, ou o departamento de engenharia, às vezes, que também tem um uso mais atípico, né? Mas fora esses 2 departamentos, o geral é isso aí. E a gente pensou o seguinte: qual é a máquina que a gente consegue desenvolver para atender essa demanda geral corporativa
para ser a mais econômica energeticamente falando, né? A mais econômica, e também ser uma máquina que tenha um custo bastante atraente, né, e super compacta. Então, no modo geral, seria esses os 3 pilares aí que a gente usou como referência para o desenvolvimento do produto. Interessante, eu vou voltar para a questão do consumo de energia e fazer uma comparação agora imaginando uma empresa. Vamos imaginar uma empresa que tenha 100 estações, né? Tem 100 funcionários dentro da empresa toda, portaria, até a contabilidade, tudo, 100 PCs. Você botando 200 watts em cada PC, dá quanto? 20 kW. Quantos watts em cada PC? 200 watts. 200 watts em cada 100 PC vai dar 20 kW de consumo 20 de energia. mil watts, né? 20 que é o mil watts, 20 kW. Se você trocar esses PCs por mini PC, que é 3 watts, vai dar 330 watts de consumo. Quer dizer, é um absurdo de diferença. Quer dizer, só economia de energia, não é? E detalhe, 3,3 watts, quando a gente fala, às vezes o pessoal pensa, estão falando do mínimo. Não é o mínimo. O mínimo é menos do que isso. Na verdade, isso é o típico. Como é que a gente levou esse dado? A gente deixou o equipamento funcionando o dia inteiro com um funcionário e monitorou o dia inteiro. No final do dia, o consumo típico do equipamento deu 3,3 watts. Então, quando o equipamento está ocioso, ele consome até menos do que isso. Tá? Mas também, quando você coloca uma operação extrema, ele passa disso. Mas, na média do uso típico, ele vai estar com um consumo de 3,3 watts. Tá? Então, é um consumo então bem isso aí preciso. já é uma grande vantagem para uma empresa. Já, com de energia, logo de certeza. cara. A segunda vantagem que eu vejo aí, desse equipamento, é a confiabilidade. Perfeito. Você acabou de mostrar, né, o fusível semicondutor, né, é regenerativo, e o fato dele, você bateu na mesa ali, ele continua funcionando. Quer dizer, você imagina um PC comum que às vezes fica no chão, né? Vem alguém, chuta ali, pronto. Uma placa lá dentro solta. Quer dizer, a chance de ter um impacto e ele parar e dar um problema, perder até os dados, Sim. é grande. É muito... Além de ocupar aquele espaço todo. Então, assim, espaço e confiabilidade também são 2 características importantes para a empresa. Sim. Mais confiabilidade significa menos manutenção. Com menos certeza. custo de novo, menos parada na operação da empresa. Então, Eu diria até que talvez o diferencial mais relevante desse equipamento é a redução de custo com manutenção. Tá. A redução de custo com energia, a gente gosta de falar porque ela é uma coisa que você calcula de forma muito clara, né? Só você medir o consumo dele, medir o consumo do outro, coloca na calculadora, você vai ter o consumo que você vai pagar por mês. É um processo bem simples, né? Então a gente gosta de falar isso porque é bem claro, bem tranquilo de calcular. Agora, o consumo de manutenção, a redução de manutenção é o que eu acredito que seja realmente o fator mais relevante, só que ele realmente é um pouquinho difícil de mensurar, né? Ele só vai mensurar depois que o usuário estiver usando o equipamento há meses, aí que vai sentir realmente a diferença, né? Eu quero fazer uma ênfase nesse aspecto aí, para simplificar, dizendo o seguinte, qual foi o objetivo desse equipamento? Como é que nós pensamos na sua concepção? Esse aqui é um equipamento feito para não dar defeito. Esse é o primeiro ponto. Você vai possuir agora um computador que ele foi criado, desenvolvido, para que você não tenha defeito com esse equipamento. Mas Perfeito. é óbvio, ele poderá vir a dar defeito como qualquer outro equipamento é possível. A gente eliminou todos aqueles componentes, né, ou substituiu aqueles componentes que eram sensíveis a defeito, e por isso que ele é muito difícil a defeito. Agora, se der defeito, não se preocupe, porque não vai haver conserto. Nós simplesmente, Fábio, trocamos o equipamento para o cliente. Então, eu até costumo brincar dentro de uma empresa, use a técnica do pneu de step. Seu carro tem 4 pneus e um que você leva lá atrás. Se somente se um pneu furar, você troca. Então, eu recomendo que a cada 50 computadores, você compre um a mais, que é uma boa ideia, 51, né? 50 você põe em operação. Caso venha a dar um problema, você simplesmente pega o que você guardou e repõe no local, a sua operação volta a funcionar de imediato.
E esse, que por acaso deu defeito, você manda para nós fazemos a substituição para você. Mandamos um novo já de imediato para você. De imediato para você. Então, isso é para dizer assim, ó, nós pensamos na produtividade da empresa. Nós não queremos que a empresa tenha um custo. E aí eu ia relatar um caso que nós temos numa cidade do interior do Maranhão, de um empresário, que ele adquiriu esses equipamentos, inclusive ele usa hoje um equipamento desse como servidor da empresa dele. Ele tem mais ou menos lá, eu acho que uns 15 clientes, né, 15 terminais, clientes da rede dele, e o MiniPC é onde está o gestor de todas as operações de vendas financeiras, de caixa dele. E ele como o nível de satisfação dele foi muito grande, eu perguntei para ele se ele recomendaria o MiniPC. E ele disse assim, olha, eu não só recomendaria, porque nós estamos conversando aqui, mas é como eu faço isso na prática no meu dia a dia. Porque eu queria um equipamento que funcionasse como a geladeira lá da minha casa. Olha as palavras dele. Que eu ligo e ela passa por anos. Eu não tenho que estar toda semana dando manutenção, chamando porque deu vírus ou coisa do gênero. Eu queria um equipamento que fosse como a televisão da minha casa, que eu ligo e ela está lá por anos funcionando. E o MiniPC faz exatamente isso. Então é um equipamento confiável a nível de impacto, problemas de rede elétrica. E agora eu gostaria que o Hertz falasse de uma novidade para vocês, que era a cereja do bolo que nós preparamos, né? Sobre a proteção do disco SSD. Um cadeado que foi criado para fazer com que esse equipamento também ele fosse resistente a problemas pertinentes a software. Então, Hertz, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a proteção de software dele. Vamos fazer um pouquinho o suspense da novidade? Olha aí, viu? Temos uma pergunta. Já a novidade, gente, que o Hertz vai falar. Então, o Thiago Leite está perguntando, olá, comecei a ver agora, o sistema operacional é baseado em Linux ou Windows? Boa pergunta. Seria possível ingressar com equipamento no domínio Microsoft? Perfeito. Bem, para responder essa pergunta, eu vou até pedir para me alterarem a imagem aqui para o equipamento, porque ele já vai ver o equipamento funcionando. Como é que é o nome dele mesmo? Thiago Leite. Thiago, então essa imagem que você está vendo aí é o equipamento ligado, tá funcionando. Então ali no fundo você já vai ver que está o Windows instalado e um monte de software aí já instalado lá. Vou até dar uma mexida lá para você ver. Espera aí. Puxar o mouse aqui. Então, ó, eu vou abrir aqui para você o Blender. Esse aqui que está aberto é o Altium Designer, é o software que a gente usa para fazer projetos. O Blender aqui você viu que já abriu, então é bem rápido. Cliquei aqui para abrir um modelo 3D aqui no Blender, está carregando. Abriu o modelo 3D, então está aqui. Ó, esse aqui é um modelo 3D de 300 mil polígonos, mais ou menos. Então, olha a fluidez que está funcionando. Então, dá para, Thiago, dá para ter uma noção aí, tá? Da capacidade do equipamento, tá? Então, respondendo, aqui ele está com o Windows 10, tá? O Windows 10 padrão, sem nenhuma modificação, mas ele funciona com qualquer sistema operacional, com Linux, com Windows 10, com Windows 8, com Android, enfim. Ele tem um processador Intel quad-core dentro, então qualquer sistema operacional você pode instalar. Hertz, uma dúvida aí, uma pergunta, que eu acho que o Thiago, né? Se o Thiago tem uma rede Microsoft na empresa dele, com um servidor Windows 2010, 2012, 2016, com um AD ativo, esse equipamento poderia funcionar como uma estação debaixo do AD? Com certeza absoluta. Vai funcionar e vai funcionar muito bem, tá? Ok. Eu acho que ficou respondido, né, pro Thiago, né? Respondido, Thiago? O Maicon Fernandes falou que esse PC é show. Ele está assistindo desde o início. Legal. E aí, vamos à novidade, Hertz? Vamos. Então, olha só, pessoal, essa novidade, aconteceu uma coisa muito interessante, que alguns clientes nossos começaram a elogiar bastante o equipamento, né? E chegaram para a gente, poxa, agora, para ficar perfeito o equipamento, vocês tinham que só resolver o problema do Windows, porque agora só o que dá problema é o Windows, né? E assim, realmente o Windows não tem muito o que fazer, né? Porque o Windows é uma coisa que foge do nosso limite, né? A gente tem realmente domínio do hardware.
E, coincidentemente, outro cliente falou a mesma coisa, eu fiquei pensando naquilo e pensei, olha, a gente tem um domínio do hardware. Eu consigo pegar e alterar o HD SSD para ele ficar somente leitura. Só que se eu fizer isso, o Windows vai parar de funcionar na hora. Então, será que seria possível fazer algum software que fizesse uma intervenção ali de tudo que o Windows grava no disco, e jogasse isso para uma unidade na memória, um disco virtual, por exemplo? E com essa ideia a gente começou a fazer alguns experimentos e a gente conseguiu um resultado fantástico. A gente já tem 2 clientes em testes com essa nova solução e a gente está chamando isso agora de EtecNet Disk Protect, que é uma solução baseada em hardware e software, que o que ela faz? O software, você vê ali no cantinho da tela do relógio ali, você vai ver um íconezinho num cadeado, né? Então, esse ícone do cadeado, normalmente, ele fica aberto. Depois que você recebe o equipamento, que você configura, que você faz tudo que você precisa, instala todos os softwares, instala todos os drives de impressora de rede, tudo que você precisa do equipamento, você só clica com o lado direito lá em cima desse ícone do cadeado, que é do EtecNet Disk Protect. Ele vai aparecer 2 opções para você. A opção proteger disco e liberar disco. Então, você vai clicar em proteger disco, ele vai fechar o cadeadinho e agora o disco está protegido contra a gravação. Toda alteração que você faz, ela vai acontecer como se realmente estivesse acontecendo no disco. Mas essa alteração ela não está mais acontecendo no disco, nada mais está sendo gravado no disco. Então, se a partir do momento que você travou o EtecNet Disk Protect, mandou proteger o disco, você vai ver lá de imediato que o cadeado fica fechado. Viu o cadeado fechado, todas as alterações no disco, elas, na hora que se desliga, elas são apagadas. Quando você ligar, ele vai voltar exatamente ao ponto aonde você protegeu o disco. Se você, por exemplo, tem normalmente 2 perguntas que fazem, e se eu quiser alterar alguma coisa, é só você clicar de novo lá no cadeado, no ícone do cadeado, ele vai aparecer a opção lá para você liberar o disco, você libera o disco e aí você pode fazer a alteração que você quiser, no final você protege o disco de novo. Tá? E se você quiser gravar alguma coisa do usuário, a gente tem 2 sugestões. A sugestão principal que a gente sugere é que você crie um ícone na área de trabalho. Na verdade, você cria uma pasta na rede para esse usuário e crie um ícone na área de trabalho para essa pasta na rede e instrua o usuário a gravar tudo nessa pasta da rede. Então, nada mais será perdido. A outra alternativa é que a gente consegue criar uma exceção para uma pasta, para onde você vai falar para o usuário gravar tudo naquela pasta. Tudo que o usuário salvar em qualquer outro local do disco, ele acha que está salvando, mas aquilo, na verdade, não está salvo. Na hora que desligar, perde. Então, isso é até uma coisa interessante para você controlar que realmente o usuário não está escondendo nada em nenhuma outra área do computador, né? Tudo que realmente o usuário está mexendo, se ele quer que fique salvo, vai ficar naquela pasta determinada. Então, basicamente é isso, o EtecNet Disk Protect. Então, é para dizer que a gente talvez sejamos os pioneiros aí a desenvolver não só um equipamento que seja extremamente robusto na parte de hardware, mas agora na parte de software também, né? Eu tenho Desculpa. Não, vai lá. Eu tenho uma pergunta. Então, o que significa isso em termos de, por exemplo, de vírus, de programa executável que eu não quero que instala? Claro, vírus é isso, né? É um programa que eu não quero que se instale no meu computador, porque ele pode fazer alguma coisa que eu não quero. Isso significa uma proteção contra esse programa, já que ele seria instalado? A proteção mais confiável. Eu poderia fazer a minha pergunta, que junto as 2 ele responde, né? Claro. Tá. Eu ia perguntar uma coisa totalmente diferente do Fábio. Eu ia perguntar assim, aquelas empresas que tem aqueles meninos traquino que fica entrando na internet pegando vírus. Esse sistema, ele evitaria? Você viu que é totalmente diferente, não é? Esse sistema é o maior sistema de segurança nesse sentido, porque ele não é só uma solução de software, né? Então, ele garante que nada está sendo gravado no disco. Então, qualquer disco que ele está navegando na internet, qualquer coisa, qualquer vírus que faça qualquer coisa, na hora que você desligar, todas as modificações elas voltam para ficar no estado aonde o administrador protegeu o disco. Então falando para o leigo, é o seguinte, quando ele está operando, claro, tem uma parte do disco que salva e faz, executa e tal. Desligou, ele limpa, como se limpasse tudo, acabou tudo. Não tem mais nenhum executável que não tenha sido instalado pelo administrador da rede, no caso da corporação, ou pelo próprio usuário, fez aquele procedimento que você explicou. Exatamente. É isso aí. É uma proteção fabulosa aí contra vírus também, né? Exatamente. E acredito que o fato de você não ter que instalar um software adicional
você ajuda a tua máquina ainda a funcionar muito mais leve, né? Isso Porque eu estou é importante, entendendo que a exatamente. gente não precisaria nem mais colocar antivírus também, né? No caso desse, né? Só tem um detalhezinho que é importante frisar, é que é o seguinte, ele não elimina que o vírus entre, tá? Então, assim, se a pessoa entrar, acessar um site lá onde atualize o Java, e esse site é um site fraudulento, né? Ele pode baixar aquele executável, executar, o vírus vai entrar. O vírus pode pegar informações e mandar para a internet, isso. Mas na hora que ele realmente reiniciar, tudo que o vírus fez e o próprio vírus ele é eliminado. Então o vírus né? ele tem que aproveitar aproveitar aquele momento, aquela fração de momento. aquele momento de sucesso. Exatamente. Ele entrou, se instalou, ele tem que se executar na mesma hora. Na hora que a máquina for desligada, tudo é limpo, então nada fica. Então, se houver qualquer desconfiança, vamos dizer assim, né? Exatamente. Prática. Estou desconfiado que alguma coisa esquisita aconteceu. O que eu faço? Desliga a máquina e liga de Desligo novo. o micro Reinicia. e acabou, foi tudo embora. Foi tudo embora. Não precisa lançar um antivírus. Não precisa nada disso. E esses dias aconteceu uma coisa na minha máquina que eu pensei, se tivesse o Ethernet Disk Protect aqui. A minha máquina corrompeu alguma coisa no Windows que o sistema de áudio não funciona mais. Eu coloco um fone USB, coloco qualquer coisa, o áudio do Windows parou de funcionar. E eu estou suspeitando que vou ter que formatar a máquina por causa disso. Então, é um saco. Né? A Ilvana com o notebook dela e o Hertz parece que já estão bons candidatos para colocar seus computadores. Deixa eu aproveitar para mostrar mais uma coisa. Eu queria mostrar também a velocidade do boot do equipamento, como ele é muito rápido. Eu vou desligar aqui o equipamento. Se puder, já vou botando aqui para desligar, tá? Já está aqui a imagem para vocês. Então o equipamento está desligando. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais próximo. Deixa eu puxar o microfone para cá. Peraí. Olha só, pessoal. A máquina está desligada, completamente desligada, tá? Não tem nada, não é hibernado não, é porque vocês vão ver que vai achar que está hibernado. Mas eu vou até desligar o cabo de energia daqui, Vou ligar de novo para mostrar que a máquina está 100% desligada. Agora eu vou ligar, 1, 2, 3 e liguei. Deu para ver o LEDzinho lá acendendo, né? Então pode contar os segundos aí. Então se vocês vão notar aí que a velocidade do boot desse equipamento pronto, já está pronto, tá? Tá no ponto já. Então deu para contar aí mais ou menos quanto tempo foi? Quando eu quis contar... Foi contado aqui, 12 segundos. 12 segundos? Tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante porque lá em casa minha esposa usa o mini PC, né? E eu uso também, eu não uso o mini PC, eu uso um outro equipamento. Eu que desenvolvi e sou o único que menos uso, mas é porque pessoal, não é por nada não, é porque realmente, infelizmente, eu tenho um uso bastante específico que não dá para usar o mini PC na maioria das vezes. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a Fabiana já levantou o dedo ali, está falando que quer um. Então, isso aí dá para a gente entrar na internet, baixar um filme? Com certeza. Tranquilo. Não, o que eu ia falar aqui agora Episódios aí séries, tranquilo? Muito tranquilo, tranquilíssimo. Dá para assistir também, depois que baixar, passar, tranquilo? Com certeza. E aí, olha só, o que eu ia falar agora é que o boot rápido desse equipamento é tão bom que lá em casa, às vezes, eu ligo o PC da minha esposa para usar, porque ela tem um mini PC, em vez de ligar o meu. Quando eu quero fazer uma coisa rápida eu prefiro usar o mini PC da minha esposa, que é um equipamento desse, o mini PC é do que usar o meu próprio PC, né, que é um PC super poderoso. Então... é realmente um equipamento fantástico aí para o uso de modo geral, tá? Tem várias outras coisas aqui que a gente pode entrar nos detalhes. Quer fazer alguma pergunta? Eu posso ir falando aqui dos detalhes. Acho que... Tá tranquilo, né? Então, o equipamento ele não tem cooler, tá? Então, aquilo que a gente falou, a gente tirou tudo que poderia dar problema. Então, tudo que era mecânico em um PC normal, o cooler, por exemplo. Um cooler é uma fonte de falha que é só uma questão de tempo, porque ele acumula poeira, aquela poeira vai travar, o travamento vai travar o cooler, vai gerar aquecimento e vai gerar um problema maior, ou queima da placa-mãe. Então isso é uma outra vantagem importante, Edson, porque você imagina uma sala com 10 PCs com cooler ligado,
gera um ruído dentro da sala. Então, Perfeito. isso aí é silencioso, né? Não tem cooler. Exatamente. É outra vantagem. Emissão zero de ruído. Isso aí é uma coisa bem interessante. Eu, particularmente, não achava isso uma vantagem muito grande, mas eu fui num cliente que ele falou, cara, é tudo para mim. Né? Então, na verdade, cada pessoa vê vantagens diferentes no produto. Te interrompendo de novo, até você tem laptops, né, que são SSD e tudo, né? Sim. Você está usando, inclusive esses equipamentos, eles têm o cooler. Pode não ligar Sim. toda hora, mas você está ali tranquilo e de repente o cooler faz aquele barulhão. liga, né? E às vezes você está de noite em casa, numa hora que não quer fazer barulho, então aquilo sobressai aquele barulho. Sim, né? é verdade. E aqui não tem isso. Tem uma né? informação importante com relação a isso que o Hertz estava dizendo aí, ó. Cada cliente descobre uma coisa, né? Nós temos um cliente, que eu não vou mencionar nome, que adquiriu o equipamento, e ele é da área de saúde, e ele nos revelou uma coisa muito interessante, porque ele ficou fazendo testes com o equipamento durante uns 30 dias, e a revelação dele foi, esse equipamento é especial para hospitais, para a rede de saúde, porque é um equipamento que não acumula colônia de bactérias, por não ter cooler, por não ter componentes que atraiam isso. Eu disse, uau, nem nós sabíamos desse detalhe. Né? Pensei que você ia falar que era bom para o hospital, porque isso também não faz barulho, né? Também, né? Realmente, Também, barulho. isso é importante. É silencioso. Né? Bem, então, continuando aqui os detalhes, né? Outro detalhe interessante que a gente colocou nesse equipamento é a capacidade de proteção do HD SSD. O que a gente fez? A gente colocou uma forma dele analisar a tensão de entrada, e quando ele percebe uma queda de tensão, ele tem alguns capacitores de backup em volta do HD SSD, que ele aciona esses capacitores de backup e passa a rejeitar novas requisições do processador. Então, isso ajuda a evitar que quando você tem um desligamento repentino lá, que o sistema corrompa. Né? E a gente teve um cliente bem interessante, por exemplo, aqui está rodando aqui o Windows, dá para cortar para a tela do equipamento de novo? Luiz está aqui só cortando aqui para a gente tudo. Então, está aqui o equipamento. Ó. Então, olha só, vou aqui chegar aqui, puxei aqui o cabo de energia. Tá? Então, ligo de novo, aciono de novo, e o equipamento vai ligar lá, e a chance dele corromper em relação ao equipamento tradicional é muito grande. A gente fez uma visita para o pessoal da... Não, a chance não é grande, a chance é remota. Né? Desculpa, falei chance grande? Foi... Desculpa, pessoal, o contrário. Tá? A chance de corromper o sistema é ínfima nesse equipamento por causa dessa tecnologia. Tá? A gente foi em um cliente que foi a Sindacta aqui do Distrito Federal, né? A gente apresentou lá. Quando a gente chegou lá no Sindacta, a primeira coisa que, antes de eu chegar para falar disso, a primeira coisa que eles fizeram foi lá ele puxar o cabo e ligou de novo. Aí ele, não, eu preciso fazer esse teste porque nossos equipamentos, toda vez que cai energia, ele corrompe o sistema. Eu quero saber se o seu é bom mesmo, é agora. Aí subiu, né? E logo em seguida eu falei por que o nosso não corrompe, que o nosso tinha essa tecnologia. Então, é um detalhe a mais. Então, assim, a gente foi, na verdade, batendo em todos os detalhes que são os principais motivos de defeito, e a gente desenvolveu alguma coisa para combater aquilo, para contornar aquilo, para evitar aquilo. Tá? Outra coisa também bastante relevante é a questão do desempenho, né? Então, o desempenho, o pessoal pergunta para a gente, cara, como é que vocês conseguiram fazer um equipamento que funciona realmente tão bem a maioria das coisas com um consumo tão baixo? A gente fez uma coisa que a gente tem duas tecnologias, tá, que ajudam a complementar isso. Uma é uma tecnologia muito usada normalmente pelas placas-mães Premium e pelas placas-mães Gamer, que são o auto-overclock, né? Então, o equipamento, ele, na hora que ele vê que precisa, ele automaticamente faz um buster lá de CPU para poder entregar aquilo e não gerar ali nenhuma redução ali de desempenho para o usuário. E isso o nosso equipamento faz também. Só que o nosso equipamento faz uma outra coisa, que é o auto-underclock. Então, qual que é a vantagem disso?
A vantagem é que a maioria das vezes, se você pegar o uso típico de um CPU, o uso ali está entre 0% a 5%, às vezes 10%. Aí quando você abre um programa, quando você abre uma nova página na internet, é nessas transições que o CPU realmente vai lá para cima, que dá os picos de uso do CPU, né? E o que o nosso faz? O nosso ele normalmente desliga os CPUs e baixa o clock a níveis bem baixos, né? Então isso ajuda o consumo ficar muito baixo. Quando você faz qualquer operação, ele não volta para o normal, ele já faz o auto-overclock de forma instantânea. Isso é tão rápido que é imperceptível para o usuário. Só que na prática, delay, né? Não há delay nenhum, o usuário não percebe nada. A sensação que o usuário tem é que o equipamento está 100% ligado no botão turbo, né? Só que na prática isso gera vantagem muito grande, que é baixo geração de calor, baixo consumo, como a gente já falou e tudo mais. Temos um comentário. Além dos comentários espetacular, show, lindo demais, né? Lindo demais não tem não, gente. Mas eu vou achar. Esse é o seu, né? Esse é o meu. Porque ele é lindo. Eu acho ele bonito mesmo, é lindo mesmo. Caramba, né? Achei. Uhum. E o João Rivonaldo, ele falou: parabéns a todos. Pode ter certeza que o reconhecimento e a aceitação vai ser à altura. Quando alguém manda alguma coisa, só. Vai ser à altura do projeto. Aprovadíssimo. Legal. Beleza. Parabéns aí, né? Beleza. Bem, pessoal, Mais algum comentário? chegamos ao nosso Não, se você deixar falando aqui, a gente tem... final, porque... Não tem um botão Se tem alguma coisa assim que você ainda queira falar, importante, ou dar um fechamento? Não, acho que, assim, no geral, o principal a gente com certeza já falou, tá? Tem outros detalhezinhos do que a gente talvez seria, assim... Achou o equipamento interessante? Venha conhecer todos os detalhes. A gente realmente não falou tudo. Tem, às vezes, o ponto principal desse equipamento para você, às vezes, não deu para falar aqui. Então, venha conhecer, que tem muita coisa interessante, e venha testar na prática mesmo também, né? Isso é outra coisa bastante importante a se fazer, né? Então, basicamente é isso. Eu quero deixar meu recado final, então. Primeiro eu quero dizer para você que você tem que dizer que hora, que minuto, que segundo finda a promoção. Né? Eu estou falando sobre isso agora. Tá findando, tá findando. De 20% de desconto. Vai lá poder. Na hora que entrar o clipe aí do final da coisa, já era a promoção. Tem que mandar agora. Pessoal, com relação à parte de suporte do produto, que a gente tem um RMA a índices tão baixos que eu não vou dizer zero, porque tem muita gente que pode duvidar disso. Mas é praticamente a níveis quase zero. Eu quero dizer a vocês que vocês contam com um suporte ao nível, a um excelente nível, que é o pessoal da ROX. Né? O pessoal da ROX vai estar sendo treinado, vai poder lhe proporcionar todo o suporte. Nós, na retaguarda, vamos estar, para aqueles casos que a ROX não puder atender, nós vamos estar juntos aí para poder atender você, o usuário, de maneira que você tenha um produto, e o que a gente quer é que você tenha a sensação que você fez um excelente negócio, que você tenha um produto que é um produto diferenciado. É importante que, para nós, que você nos dê esse depoimento de satisfação, de alegria, de você ter um produto que era tudo aquilo que você estava esperando. Porque essa era a intenção nossa, era ter um produto que tirasse as apanhações que a gente tem normalmente de um computador, né? Se a gente pudesse ter um computador que tivesse, de certa forma, praticamente imune, eu digo praticamente porque nada é absoluto, né? Mas eu sou um usuário já há bastante tempo do mini-PC e hoje, há 10 dias atrás, eu troquei definitivamente para dizer assim, eu não quero mais saber do outro equipamento, porque eu estava com o pé lá e outro carro, sabe? Porque tinha operações que ainda estavam no meu PC normal e agora eu migrei 100%. Então eu sou um usuário avançado, além de cuidar da área comercial da empresa, eu faço algumas brincadeiras como vídeos, como desenhos em Corel. Eu tenho alguns aplicativos que requerem uma máquina que não deveria ser o mini-PC, mas o mini-PC me atende tão bem que eu digo, não preciso de gastar tanto dinheiro com uma máquina para poder fazer isso se eu tenho um equipamento
que eu carrego no meu bolso. Isso é maravilhoso. E eu consigo ter todas as minhas operações. Ou seja, eu vou para o trabalho, eu vou para casa e eu levo o meu equipamento de maneira muito fácil. Bacana. Então é isso aí, tá? Agora o Fábio faz as considerações finais e dá a boa notícia para você, não é, Fábio? A boa notícia que... Qual é a boa notícia? A boa notícia é que ele ainda tem mais 5 minutos. Né? Eu acho que não tem 5 minutos, não. Então, estou vendo que mandaram ali promoções, ou mandaram ou e-mail, ou de alguma forma aí para a Ilvana. Mas, então, estamos encerrando aí mais uma live. Pessoal, equipamento projetado e desenvolvido e fabricado, vamos dizer assim, claro, no Brasil. Importante isso, que tem todas essas características inovadoras e é um equipamento realmente para briga, porque essa questão do foco no mínimo defeito é uma questão para briga mesmo, para uso, pode cair no chão, jogar na parede, então é equipamento resistente. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo aqui aos engenheiros da ETECnet e até a próxima live. Até lá, gente. Até mais, turma. Até mais. Paraquedas para no ar, para o lago, para no ar, eu também já parei. Na tua eu também já dancei, na rua. Paralelo para encontrar, parafuso para apertar, cobra coral não tem asas. À toa, tô de boa. Não tinha cais, não tinha amanhecer. Quem vinha não sabia me dizer pra onde vai o amor, pra que lado vai você. Para cada lado que paro, parado fico, fazendo planos, criando asas, um monumento. E o avião avoou, e o avião avoou, e o avião avoou, e o avião avoou, e o avião. Paraquedas para no ar, para o lago, para no ar, eu também já parei. Na tua eu também já dancei, na rua. Paralelo para encontrar, parafuso para apertar, cobra coral não tem asas. À toa, tô de boa. Não tinha cais, não tinha amanhecer. Sabia me dizer pra onde vai o amor, pra que lado vai você. Para cada lado que paro, parado fico, fazendo planos, criando asas, um monumento. E o avião avoou, e o avião avoou.